Olá, pessoal. Então vamos aí à aula, conteúdo das atividades complementares. Nós vamos aí seguir estudando sobre os elementos básicos da linguagem visual, que são aqueles elementos que vocês já conhecem: o ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, escala e movimento. Pessoal, vocês já estudaram alguns destes elementos. Hoje nós vamos aí finalizar sobre o tom e depois começar a estudar sobre a cor. Ok? Pessoal, então acompanhem comigo o estudo aí sobre os elementos da linguagem visual. Vamos aí finalizar sobre o tom. Pessoal, eu deixei o texto aí, mas eu não vou ler o texto inteiro. Depois vocês vão ter a apostila com esse texto aí falando sobre o tom, que é um elemento da linguagem visual. Aqui podemos ver uma definição do que é o tom. Aqui, tom é a quantidade relativa de luz que existe em um ambiente ou imagem, o que irá definir sua claridade ou obscuridade. É graças aos variados tons que podemos perceber o volume dos objetos, suas sombras, o espaço que ocupam e se estão parados ou em movimento. O tom ele é definido, então, pela quantidade relativa de luz no ambiente. Isso vai definir se aí o objeto, vai definir aí se os elementos da imagem vão ser mais claros ou mais escuros. E essa variação de claridade e obscuridade em todas as cores é o tom. Ok, pessoal? Vamos ver aí um exemplo nas artes visuais. O tom, ou a variação de tons, é explorada em detalhes nas gravuras, principalmente, pessoal, nas gravuras. Vamos ver então um exemplo. Aqui, pessoal, é uma xilogravura de Albert Dürer, ok? Observem na gravura que o que importa aqui é a variação de tonalidade dessa cor cinza, do cinza, ok? Temos a tonalidade do cinza. Podemos dizer que é até um preto aqui, e a variação desse preto, desse cinza, é que define a imagem. A partir da variação do tom e dessa cor, podemos observar aí o volume, nesse caso aí, das pessoas aí, e assim por diante, ok? O que vai definir, então, é o tom, a variação de tom na cor. Pessoal, eu falei um pouco mais sobre o tom, falei pouco, mas tem uma aula anterior que tem mais detalhes sobre o tom, ok? Por isso que eu falei no início que é a finalização sobre o tom. Vamos então à cor. É o elemento visual captado pelos nossos olhos, fenômeno que pode ser percebido também com a presença da luz. Percebemos as cores porque enxergamos a luz e tanto a solar quanto a natural ou artificial são consideradas como luz branca. Essa luz, ao ser decomposta, permite que sejam vistas 7 cores. Chamamos de as cores do arco-íris, pessoal. O vermelho, ok? Podemos então ter aí
o amarelo, são as cores do arco-íris, ok? O laranja, cor laranja. Podemos também observar na luz branca aí o azul, podemos ter o verde, o anil, podemos ter o anil, violeta, temos aí o violeta, ok? Que é um pouco mais escuro aí, ok? São, então, pessoal, 7 cores do arco-íris, que chamamos 7 cores do arco-íris. Todas elas, quando estão em movimento, formam a cor branca. A mistura delas, de todas, forma a cor branca, ok? Forma a cor branca. Tudo bem, pessoal? Então, as cores apresentam 3 características importantes. Vamos ver as características das cores. São 3. 3 principais, ó, matiz, tom e a última é a intensidade. São 3 características das cores, ok? Pessoal, vamos passar aí para ver, estudar e perceber a relação que existe entre as estruturas das cores. Vocês vão conhecer o círculo cromático. A partir do círculo cromático, é possível estudar a relação que existe entre as estruturas das cores. Aqui, pessoal, o círculo cromático. No círculo cromático, tem aí as cores primárias, secundárias e terciárias. São elas, primárias, amarelo, vermelho e azul. Secundárias, laranja, violeta, verde. E as terciárias, vermelho arroxeado, vermelho alaranjado, amarelo esverdeado e amarelo alaranjado. Temos também azul arroxeado e, por fim, azul esverdeado. São as cores. Então, a divisão aí das cores, classificação em primária, secundária e terciária. Aí nesse círculo cromático vemos aí a relação entre elas. Pessoal, tem aqui a classificação, já falei das primárias, secundárias e terciárias. Aqui tem a descrição de cada uma delas. As primárias são chamadas também de cores puras. São vermelho, como já disse, né? Amarelo e azul. É a partir dessas cores, dessas 3, que todas as outras se originam. A mistura delas, misturando essas 3, podemos encontrar as outras cores. As secundárias são formadas a partir das misturas entre as cores primárias. O verde é a mistura do amarelo e azul. O laranja é a mistura do amarelo e vermelho. E o violeta é a mistura do vermelho com azul, ok? As terciárias são formadas pela mistura de uma cor primária com uma cor secundária. E temos o vermelho arroxeado, a mistura do vermelho e roxo. Vermelho alaranjado, mistura do vermelho e laranja. Amarelo alaranjado, mistura do amarelo e laranja. E o amarelo esverdeado, que é a mistura do amarelo e verde. Temos ainda azul esverdeado, a mistura do azul e verde. E por fim o azul arroxeado, a mistura do azul e do roxo. Além dessa classificação, temos ainda as cores quentes, as cores frias e as cores neutras.
Vamos ver cada um, ó. Cores quentes caracterizam-se por darem sensação de calor, por isso chamadas de quentes. Tem uma lógica, quentes, porque elas dão sensação de calor. Elas são vibrantes, alegres e sensuais. São consideradas cores quentes as que no círculo cromático derivam das cores vermelho e amarelo. Ok? Temos aí as cores frias. As cores frias são consideradas melancólicas, são consideradas tristes, proporciona a sensação de calma, tranquilidade, aconchego. Também estão associadas ao frio. São cores frias, os tons que derivam do azul, roxo e verde. Aí, por fim, as cores neutras são o branco, preto e o cinza. O branco é a soma de todas as cores. Mistura, a soma de todas as 7 cores em movimento, forma aí o branco. E precisa da presença da luz. O preto significa ausência de completa luz e por isso é considerado o oposto do branco. O cinza é a mistura do branco com o preto. As cores neutras servem para complementar outras cores e tem pouco reflexo. Ok, pessoal? Pessoal, ainda além dessas, tem as cores análogas e as cores complementares. As análogas, elas apresentam efeito harmônico para criar um efeito harmônico de harmonia. Utiliza-se as cores análogas compostas pela mistura de uma cor primária e 2 cores próximas no círculo cromático. Por exemplo, tem um exemplo, o amarelo, que é primária, amarelo esverdeado, terciária, e amarelo alaranjado, que também é terciária. Por fim, as cores complementares. Diferente da harmonia proporcionada pelas cores análogas, as cores complementares provocam contraste. Elas provocam contraste e estão localizados no lado oposto do círculo cromático. Portanto, essa combinação de cores opostas corresponde às cores complementares. Funcionam muito bem quando são combinadas cores quentes e frias. Exemplo, roxo e amarelo. Pessoal, depois eu vou disponibilizar a apostila com todos esses textos para vocês estudarem um pouco mais sobre as cores, classificação das cores em primárias, secundárias e terciárias e classificação das cores também aí no segundo momento que eu falei desse tipo aí das cores. Com base no círculo cromático, podemos ter então as cores de outras maneiras, uma classificação diferente em quentes, frias, neutras, análogas e complementares. Pessoal, então essa é a aula do conteúdo complementar. Depois eu vou deixar no grupo instruções para as atividades. Nessa aula, só o conteúdo, não preciso fazer nada correspondente especificamente a essa aula, a esse vídeo. Depois eu deixo instruções no grupo, ok? Pessoal, bons estudos e até a próxima aula. Tchau para vocês. Tchau!